Hoje eu tô aqui para falar com você que quer ser aprovado no Instituto Federal e vou dar algumas dicas a vocês em relação à ciência e natureza. Se você não me conhece, eu sou Laca, sou coach de estudos, sou especializada em provas de concursos militares e de institutos federais, professora de ciência da natureza para o Enem e tenho formação em coach no qual eu oriento os meus alunos em relação a foco, concentração, disciplina, inteligência e equilíbrio emocional para o momento da prova. Então eu estou aqui representando, os professores do LK3. Vocês sabem que eu flutuo muito facilmente aí entre as disciplinas, mas hoje a minha dica é sobre a parte de citologia, que está lá na área de vida e evolução no edital de vocês. Então, citologia é o estudo da célula, vai pegando papel e caneta para anotar o que é que eu preciso saber para essa prova do Instituto Federal, que aqui onde eu estou, na cidade de Salvador, se chama o IFBA, né? Que é o Instituto Federal da Bahia. O que é que eu tenho que saber de citologia para essa prova? Citologia é o estudo da célula. A gente sabe que as células sofreram ao longo dos anos uma evolução e hoje elas estão completas, num estado mais complexo de seu formato, de sua morfologia. Então, a célula ela tem a membrana plasmática, ela tem o citoplasma, ela tem o núcleo e o que é que eu preciso saber para o Instituto Federal? Primeira coisa é saber a diferença entre uma célula eucarionte e uma célula procarionte. A eucarionte, como essa, ela tem a carioteca bem definida e a procarionte não tem carioteca, o DNA fica solto na célula. A gente só encontra células procariontes nas bactérias. Todos os outros seres vivos dos outros reinos, protistas, fungos, plantas, animais, são todos células eucariontes, com essa carioteca aqui protegendo o núcleo. Outra diferença, células, indivíduos pluricelulares e unicelulares. Unicelulares, eles só têm um tipo de célula o tempo todo, pluricelulares, vários tipos de célula. Outro conceito que eu preciso saber é células autótrofas, células heterótrofas. Células autótrofas produzem seu próprio alimento, não é verdade? Heterótrofas são células que precisam de um combustível externo, para poder se alimentar, para obter como fonte de energia. Mas, voltando aqui, eu tenho aqui na minha TV um desenho de uma célula eucarionte. E o que é que eu tenho que saber sobre esse tipo de célula? A função de cada parte dela. Eu sabendo a função, você destrincha o que vai cair lá na prova de vocês. Vai ter um texto falando de alguma situação, por exemplo, e ele pode perguntar qual é a organela que está relacionada àquele distúrbio ou àquela função. Mas antes, vamos recapitular. A gente tem aqui a membrana plasmática, a membrana reveste. Quem reveste sempre protege, então uma das funções é a proteção, mas a função principal da membrana é o quê? A permeabilidade seletiva, ou seja, ela controla o que entra e o que sai da célula, ela faz os transportes. Então já anota aí que existe transporte ativo, passivo, vai lá, pesquisa, o que é transporte ativo, passivo, porque você vai precisar para a prova. Outra coisa que eu tenho que saber é que além da membrana plasmática, às vezes existem outras estruturas que também revestem a célula, oferecendo proteção, elasticidade, enfim. Mas a gente tem aqui o desenho de algumas organelas e esse vídeo é para falar com você sobre a função de algumas delas, das principais realmente que pode cair na prova de vocês. Vou começar pela mitocôndria, parecendo esse grãozinho de feijão aqui. A mitocôndria é responsável pela respiração celular. Então, a respiração, em que a célula vai obter o oxigênio, a glicose, liberar gás carbônico e água, que é a reação da respiração, é feito por essa organela aqui. Uma característica à parte, existe uma teoria chamada teoria endossimbiótica, que acredita-se que a mitocôndria na célula animal, assim como o cloroplasto na célula vegetal, eles eram algum tipo de ser, porque eles têm DNA próprio e eles entraram na célula. E aí fez com que ela ficasse ainda mais complexa e tivesse mais possibilidades da evolução dos seres vivos, tá? Então, a mitocôndria é a respiração celular. Outra coisa que eu tenho que saber, gente, ribossomo, pode cair na prova do IFBA. O ribossomo, ele é responsável por síntese de proteína. Tanto que o retículo endoplasmático rugoso, ele é chamado de rugoso porque ele tem também nele ribossomos e ele tem função de transporte e de síntese de proteínas também. Observe que eu tenho aqui lisossomo e eu tenho também complexo de Golgi, parece esse sanduichinho aqui. Tudo que sai do complexo de Golgi vai para o lisossomo. O complexo de Golgi, ele é como se fosse o armário. Ele armazena, ele secreta substâncias e tudo que sai daqui vai fazer a digestão no lisossomo, tá? Então, mitocôndria, respiração, ribossomo, síntese de proteína, complexo de Golgi, armazenamento e secreção,
Lisossomo, digestão. Centríolo participa da divisão celular. Então, é uma coisa que vocês que estão no nono, no primeiro ano, não veem muito processo de divisão, mas os centríolos faz parte, sim, da divisão celular, né? O retículo endoplasmático, tanto o liso quanto o rugoso, todos os dois fazem transporte. O liso faz sintetiza gordura, e o rugoso, ele sintetiza proteínas pelo fato dele ter ribossomos, como eu já falei, tá? Então, aqui a gente tem um modelo básico, né, de célula eucarionte. Então, para a prova dos institutos federais, preciso saber a função da membrana com os transportes, preciso saber a função de cada organela dentro da célula, preciso entender que o núcleo é envolto por essa carioteca, dentro dele eu encontro o material genético, que é o DNA. Além disso, existe o nucleolo, que é uma estruturazinha à parte, que existe também no núcleo que produz RNA. Então, saber coisas básicas, entender a contextualização com o texto, que provavelmente as questões vão ser relacionadas a algumas dessas funções aí, ou a diferença entre células dos diferentes seres vivos. Lembrando que temos 5 grupos, né, de reinos, cada um com características evolutivas em relação à célula. Então, reino Monera, que é o das bactérias, protistas são os protozoários, fungos, reino Plantae e reino Animalia. Combinado? Um abraço, até breve. Acompanhe a gente aqui no LK3 e quem faz a mentoria lá comigo presencialmente, vamos jogar duro para a gente se tornar um futuro aprovado. Tchau, tchau!